Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. O cara simplesmente virou uma chavinha na cabeça dele. Inclusive eles tinham, uma das motivações desse demônio aí era a questão da genética, né? Ele pensava que a genética deles tinha que prevalecer acima de qualquer outra. Bicho, é um dos maiores exemplos aí desse negócio de darwinismo, de evolution, inclusive, né? O cara realmente achava que assim, ele era uma espécie de ouro a dele. É doideira. Então, cara, pra virar uma chave dessa na cabeça de um cara, irmão, o cara tem que ter uma tendência pro maligno que é muito grande, né? Tem uma coisa estranha a respeito do ser humano. This is where it all happened in the summer of 1971. Todo mundo acredita ser bom. I had really thought that I was incapable of this kind of behavior. Até mesmo o pior dos ditadores dá um jeito de justificar seus atos. And while I was doing it, I didn't feel any regret. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819. A questão é, até que ponto somos capazes de distinguir o bem do mal diante do poder absoluto? Até onde você iria se ninguém estivesse olhando? How long did the study last? Well, we were going to run it for 2 weeks, but we had to end it after only 6 days. What was that? I gotta go. I to a doctor, anything. I mean, Jesus Christ, I'm burning up inside, don't you know? I'm fucked up. I don't know how to explain. I'm all fucked up inside. No! Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, I guess. Prisoner sounds like it would be a little less work. Prisoner. Why's that? Nobody likes guards. Universidade de Stanford, 1971. O psicólogo e pesquisador Philip Zimbardo é patrocinado pela Marinha Americana para estudar os efeitos psicológicos causados pelo ambiente carcerário. O objetivo era identificar as mudanças de comportamento induzidas pela interação entre os prisioneiros e guardas. To do this, we decided to simulate a prison Já ouvi falar sobre environment, isso both aí. physically and mentally. We used the basement of the psychology building to stage our little drama, scheduled to run for 2 weeks. O que ele não imaginava é que aquilo se transformaria num dos experimentos mais sombrios da história da psicologia. O resultado expôs uma fragilidade do comportamento humano. A velocidade em que o poder pode transformar pessoas comuns em verdadeiros agentes da crueldade. It was a real laboratory for Zimbardo and I to watch human nature transformed in a very rapid way in the face of a very powerful situation. A simulação foi criada no subsolo da própria universidade. Um corredor com pequenos escritórios foi convertido em um ambiente prisional funcional. Ao todo foram criadas 3 celas, uma sala para os guardas e uma para o supervisor da prisão. E aqui está algo interessante. O papel de supervisor seria interpretado pelo próprio Philip Zimbardo. Guarde essa informação, porque ela é o ponto-chave que vai explicar o motivo de esse experimento ter saído do controle. Ambiente montado. Agora só faltava encontrar os participantes perfeitos. Um anúncio de jornal. Esse foi o método que Zimbardo utilizou para atrair pessoas dispostas a participar do experimento. O valor oferecido era de $15 por dia, o equivalente a $100 dos dias atuais. Como o público-alvo eram estudantes universitários, esse cachê atraiu 70 candidatos. Apenas 24 foram selecionados. Isso porque... Se a verdade está perto, tem zíper aberto e seu bumbum guloso aberto e leito por perto. Pausei pra dentro da merda! E todos eles passaram por testes psicológicos rigorosos. O objetivo era selecionar aqueles considerados os mais mentalmente estáveis e comuns. Não havia qualquer diferença de perfil psicológico entre os 24 participantes. Ou seja, qualquer alteração de comportamento a seguir seria fruto do ambiente carcerário criado. Só faltava agora definir um detalhe. Guys, I think we have our prisoners and our guards. O que os presos não esperavam era o quão real seria essa experiência. Eles foram surpreendidos ao serem presos em suas próprias casas, na frente de vizinhos e familiares, levados em viaturas de verdade e algemados como se tivessem cometido crimes reais. Hands on the car and spread them.
tinha mais um detalhe que os prisioneiros não imaginavam. Que eles não terão privacidade nenhuma. Serão celas. Eles vão dormir. Uma vez eu reagi a esse experimento em live. É interessante pra caramba esse assunto aí. Acho que vocês vão gostar. Pra quem não viu ainda, né? Pera aí, rapidão. Em quartos, com grades, nas janelas. Haverá vigilância constante. Nada do que fizerem vai passar despercebido. Eles não têm liberdade de ação, não podem fazer ou dizer nada que não permitamos. Vão tirar a individualidade deles de várias formas. No geral, tudo isso leva a um sentimento de impotência. Ou seja, nós temos todo o poder nessa situação e eles não têm nenhum. Antes de começar a simulação, Zimbardo havia feito uma reunião com os guardas, dando instruções bem claras. Eles não poderiam agir os prisioneiros, mas tinham permissão. Xandão, o que você faria hoje se estivesse no poder, hein? Metade da população presa, irmão. Todos os satânicos. A proporção é mais ou menos essa. Temos 200 milhões de brasileiros, uns 100 milhões pelo menos. Isso aí pra começar a corrigir. Igual o cara... Vocês dão risada. Cara, igual o cara de El Salvador fez, irmão. Não, tô brincando. Não tem como prender 100 milhões. Tô zoando, tô exagerando, mas... um presidente hoje, se ele quiser corrigir a nação, ele teria que mandar prender uma boa turma, viu? Da farinha mandou R$5. Uma boa turma aí. Fala, Douglão. Porque é o seguinte, tem bandidos que estão no alto escalão do poder e essas pessoas precisam pagar pelos seus crimes. Elas precisam ser presas. Porque o poder de influência delas se torna algo podre, algo que contamina o sistema, que eu tô quebrado, Xandão? Então, muita gente teria que ser presa instantaneamente, irmão. Não tem jeito. Mas pra isso tem que ter lei e ordem. Para cometer os mais diversos abusos psicológicos. Agora, se coloque no lugar daqueles guardas. Jovens comuns, estudantes universitários sem qualquer tipo de histórico de crueldade. Naturalmente, eles jamais seriam capazes de impor sofrimento àqueles prisioneiros, certo? Quer dizer, que tipo de pessoa seria capaz de humilhar outro ser humano inocente pelo mero prazer do controle? Você seria? É claro que não. Mas a questão é, você já recebeu o poder absoluto para conhecer sua própria natureza? I was surprised, and I was dismayed to find out that I could really be that I could act in a manner so absolutely unaccustomed to anything I would even really dream of doing. And while I was doing it, I didn't feel any regret. Não se engane, porque a história já mostrou que o poder não apenas transforma, ele corrompe. O que é isso verde do lado do monitor? É a placa de vídeo, porra. Porra, os caras já mandam pix com esse cretino aí já. Vai tomar, não. É o mesmo discurso. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus primeiros 4 anos de governo, o número de desempregados caiu 700%. Este homem fez o PIB crescer em 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas e reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Nisso aí ele foi base. A Alemanha, ela desenvolveu muito por causa dessas medidas aí que foram tomadas lá atrás. O problema foi que, a partir dessas medidas econômicas que trouxeram progresso econômico, veio aquele sistema ditatorial. Aí o lado demoníaco desse sistema que foi imposto lá surgiu. É o que veio na sequência. Então, tipo assim, é o que o cara tá falando aqui. O abuso do poder, ele traz em muitas pessoas, porque o mal existe em nós. A maneira como isso se manifesta é que é diferente. Então, não dá pra misturar as coisas. Uma coisa é você tomar as decisões corretas de forma econômica. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você mandar matar gente, mandar castrar não sei o que, mandar prender gente, né, ao seu bel prazer, enfim. As coisas terríveis que aconteceram aí. Xandão, vejo você falando que se chegasse ao poder iria fazer uma limpa. Você não acha que visava fazer uma limpa na sociedade alemã para alavancar a economia e a indústria? Os judeus representavam os banqueiros e ele sabia que seriam barreira. É por isso que nesse sentido aí a Alemanha se desenvolveu economicamente, cara. Porque as medidas econômicas foram corretas. Aumento de PIB, aumento de emprego, combate aos juros que estavam escravizando aquela população. Isso aí é uma medida que é necessária num país como o Brasil. O sistema financeiro internacional, ele está
sugando a nossa nação através de juros. E existem agentes do sistema que têm muito poder financeiro e eles compram os ativos valiosos que nós temos debaixo da terra. A riqueza verdadeira. Os países que são potência hoje no mundo, todos eles tiveram essa mesma atitude aqui. Eles não abrem mão daquilo que é estratégico para eles, que dá soberania nacional para eles, e entregam para outros países. Quem faz isso é Brasil, Argentina, Venezuela, Chile passou por isso, embora o Chile esteja numa situação melhor que a nossa hoje, mas o Chile passou por isso, ainda sofre sequelas disso. Você tá entendendo qual que é o ponto? Isso daí é um tipo de problema. Isso daí é um tipo de problema. Que esses países que hoje são potência, eles corrigiram. Porque eles são espertos. A globalização foi um meio que eles encontraram do quê? De entrarem aqui, pegarem o que é bom pra eles, por preço de banana, e desenvolverem o parque industrial deles. É contra esse processo que um cara que seja presidente deve lutar. Por isso, inclusive, que eu falo que o projeto do Ciro Gomes, ele é interessante porque ele fala sobre isso. Justamente isso, né? Para industrializar o país. Caralho, me responde, porra, mandou R$5. Esse processo de entreguismo que a gente é vítima desde o governo que assumiu em 89, foi o Fernando Collor, e os que vieram em subsequência, todos eles têm esse mesmo padrão, eles entregam riqueza. Então é assim, cara, o que você tem que pensar? Você não pode deixar ninguém entrar na sua casa, pegar tudo que você tem de valioso e depois te vender de volta. Veja bem, imagine que debaixo da sua casa, do seu quintal, existe diamante, uma mina de diamante. Tudo que você pode fazer com esse diamante são coisas gigantescas, certo? Se você entrega isso praticamente de graça para outras pessoas, o que está acontecendo ali? Essas pessoas criarão os produtos e venderão de volta para você pelo preço que elas determinarem. Você entende que você está sendo escamado? Você está perdendo sua capacidade de ser soberano, de ter sua própria economia, de ser independente, porque você está entregando seu patrimônio? A analogia é perfeita, é isso que acontece, irmão. Os países que lutaram contra isso hoje são os países do G7, são os países que são potência. Por isso que a Alemanha hoje é potência. Entendeu? Então, quando você fala de fazer uma limpa, o que precisa um país sério fazer? Ele precisa ter lei, ordem, disciplina, e aqueles que cometem crime contra a nação precisam responder por isso. Então, como o Brasil ele já está numa situação muito defasada, o que eu imagino? Que um cara que seja presidente, ele tem essas ideias de realmente fazer a lei valer, ele tem que pegar uma boa parte da população aí que já não tem mais jeito e tem que usar a lei contra essas pessoas. Vai ter que prender gente, igual que o cara de El Salvador fez. É exatamente aquilo lá. O que o presidente de El Salvador teve que fazer para tomar o controle? Ele não teve que pegar lá da criminalidade, dos vagabundos que estavam fazendo mal para a nação, ele não teve que mandar prender? Teve, tem que mandar. Por quê? Porque não tem mais tempo de corrigir esses caras. Não dá pra você pegar esses caras e falar assim, vamos educá-los. Não, eles já são criminosos. Já transformou no elemento maligno. Tá entendendo? Então precisa ter uma lei que vá até lá e puna essas pessoas pra deixar a sociedade tranquila, em paz, pra que o progresso possa emergir. É normal. Tem que ser dessa forma. E se tratando da nossa Amazônia, das riquezas debaixo da terra também, tem que ter esse cuidado. Não podemos permitir a sangria nacional. Não pode. Senão o país vira exatamente isso daí que virou agora, que é hoje. Entendeu? Tio com crianças. Por todas essas qualidades, foi ovacionado por uma nação. O que eu ainda não mencionei foi que este mesmo homem foi responsável por uma das maiores atrocidades já registradas na história. Esse cara foi um dos maiores demônios, né, que já pisou na Terra. Tudo começa quando ele decide limitar a liberdade de uma determinada etnia, os judeus. Eles foram banidos de locais públicos como cinemas e lojas e proibidos de viajar em transporte público. Em 1938, ele desenvolve uma política ainda mais extrema e decide organizar um ataque às propriedades dos judeus. Lojas foram destruídas, sinagogas foram incendiadas e os primeiros judeus foram assassinados. Enquanto conquistava a Europa, Hitler ordenou a prisão de judeus em campos de concentração onde foram condenados ao trabalho escravo em condições simplesmente desumanas. Porque o homem, para desenvolver meios de propagar o mal que existe nele, ele precisa, primeiro, entender que ele tem acesso a todo esse mal. Só que ele ainda não sabe, porque o poder não foi entregue a ele. A partir do momento que você dá poder para a pessoa, aí ela entende
os vários cenários que surgem onde ela pode aplicar esse poder para o mal. Então, assim, uma pessoa que detenha tamanho poder, ela tem que ter uma consciência de moralidade, ela tem que ter um apego com Deus gigantesco para não se corromper. Só que não acontece isso com esses caras. Esses ditadores, seja de direita ou seja de esquerda, eles agem todos, em última instância, da mesma forma. É tudo a mesma coisa, é farinha do mesmo saco. Então, assim, é por isso que os caras, eles viram demônios. Não é que viram, existe essa parte já maligna dentro deles. O poder só faz com que ganhe um tamanho gigantesco. Esse aí é o problema. To rule the world is only the public face. The private man is something that few people seem to understand. His beating heart was all to do with art, on which he had strong judgments. He held dinner parties at Berchtesgaden in which the arts were freely discussed with visiting generals, and not a word is spoken about the blood spilt in camps within 50 miles. Somehow the schizophrenic person managed to live in two different worlds. Será que um ditador já nasce sem escrúpulos? Ou é o poder absoluto que o cega e corrompe? Existem diversas evidências de que Hitler acreditava genuinamente que estava servindo ao povo alemão e ao bem de sua nação. Em sua obra Mein Kampf, Hitler escreve sobre seu desejo de criar uma Alemanha. Os poloneses massacraram os alemães antes da Segunda Guerra. A Alemanha de Adolfo tinha sofrido o maior boicote econômico pelos banqueiros judeus. A mídia judaica dos ingleses mentiram a história da Segunda Guerra Mundial. Não defendo ele mais. Não, mas aí tem uma coisa que é o seguinte, irmão. Veja bem. Você pegar um grupo de pessoas de uma determinada etnia e fazer o que esse cara fez, matar as pessoas que ele matou que não tinham absolutamente nada a ver com o sistema que havia escravizado a Alemanha, é uma coisa totalmente diferente, irmão. É aí que nasce a natureza demoníaca do negócio. Entendeu? Tipo assim, precisa separar cada coisa no seu devido lugar. Os judeus, eles não são responsáveis pelo que estava acontecendo lá. Era um grupo de sionistas, grupo específico de pessoas que detinham e detêm ainda o poder e que mandam em várias nações até hoje. É aí que tá o ponto, irmão. Ele usou o poder que ele tinha pra destruir pessoas, irmão, que não tinham, absolutamente nada a ver com nada. O cara simplesmente virou uma chavinha na cabeça dele. Inclusive eles tinham, uma das motivações desse demônio aí era a questão da genética, né? Ele pensava que a genética deles tinha que prevalecer acima de qualquer outra. Bicho, é um dos maiores exemplos aí desse negócio de darwinismo, de evolution, inclusive, né? O cara realmente achava que, assim, ele era uma espécie de ouro a dele. É doideira. Então, cara, pra virar uma chave dessa na cabeça de um cara, irmão, o cara tem que ter uma tendência pro maligno que é muito grande, né? Pura e unificada, evocando constantemente o desejo de salvar o povo alemão de uma suposta ameaça. Em discursos públicos, ele frequentemente se referia às suas ações como medidas necessárias para um bem maior. No decorrer da Segunda Guerra, ele se posicionava como alguém destinado a restaurar a grandeza da Alemanha e defendia isso como um bem histórico e moral. Até o fim, ele acreditava estar protegendo sua nação. As palavras a seguir foram escritas a próprio cunho em seu último testamento político. Morro com o coração alegre, sabendo dos feitos e realizações incomensuráveis dos nossos soldados na frente de batalha, das nossas mulheres em casa, das conquistas dos nossos camponeses e trabalhadores, da nossa juventude que leva o meu nome. Não se engane, esse não é um caso isolado de distorção da própria imagem. Estamos só começando. União Soviética, 24 de novembro de 1938. Que lixo de vida, hein, Xandão? Ô, Mandrião, a live aqui precisa de um QI razoável, irmão. Pelo menos 130. O seu, como tá abaixo de 90, esqueça. Vai lá pro Casimiro, pro Alanzoca lá. Mente paranoico, Stalin vive escondido em meio a uma floresta. Sua enorme mansão é protegida por tecnologia militar antiaérea e um exército de 300 soldados. Ninguém tem permissão para entrar sem a ordem direta do ditador. São 7 da manhã, mas Stalin ainda está acordado. Ele passou a noite inteira verificando uma lista de mais de 3.000 pessoas que serão... Caio Zorati Tonin mandou R$5. Boa tarde, Ele ficou ansioso. Depois de instalar ela e a fonte, formatar o seu PC para o melhor desempenho é importante. O cara foi estufado e ficou ansioso. Condenadas à morte. Uma tarefa longa e maçante que está longe de terminar. Mas ele é um homem meticuloso. Ele leva seu tempo, marcando os reais.
O seu moderador Xandão me silenciou só porque eu questionei se no vídeo vai falar do comunismo que mata gente até hoje. Seu moderador pau no cu, comunista de merda. Cara, mas aí é o seguinte, irmão. Se você manda uma mensagem pro Abraham e fala pra ele fazer um vídeo do comunismo, irmão. Porque todo mundo sabe isso daí. O comunismo, só que como a gente vive num sistema específico, é claro que isso daí não é propagado do jeito que deveria. A gente sabe disso daí. Mas, porra, quem tá fazendo o vídeo é o Abraham, irmão. Mas, o cara tá fazendo esse vídeo porque ele achou conveniente gravar esse vídeo, falar sobre isso. Manda um e-mail pra ele e fala, ó, estuda aí, prepara aí um vídeo sobre o comunismo e fala. Se é que já não tem no canal dele. Se você for pegar na história do mundo, existem vários tipos de ditadores de várias vertentes políticas que cometeram, em suma, os mesmos crimes, em magnitude maiores ou pouco menores, mas teve. Entendeu o que eu tô falando? Porque senão, toda vez que alguém vai falar sobre um ditador específico, vai surgir alguém que vai falar, ah, mas do comunismo não fala. Não, mas é que a gente não quer falar disso, a gente tá falando de outra coisa. Você tá entendendo? Tipo assim, não tem uma regra, ó, você tem que falar só disso ou só daquilo. Você fala, sei lá, cada um fala do que quer falar. Nomes dos condenados, um por um. Foi interferência demoníaca? Ou foi só a natureza humana em sua forma mais verdadeira? A natureza maligna que tem em nós é do demônio, irmão. É por causa do pecado primordial. Foi através da influência demoníaca sobre Eva e Adão que nós hoje temos o mal em nós. Somos todos irmãos, companheiro. Quando você peca daí, você me estimula a pecar daqui. Existe uma energia em cima do nosso país. Por que você acha que a maioria dos brasileiros estão esfacelados? Que a maioria das pessoas hoje estão sem caminho, sem esperança? Porque quando você cria um território favorável ao pecado e à mentira, o não cumprimento da lei, um território onde não tem Deus em primeiro lugar, uma pessoa peca daqui, a outra peca de lá, o que vai justificar o pecado da outra, porque nós estamos em constante relação. Nós fazemos trocas, negócios, e uma pessoa que comete um erro aqui estimula a outra a cometer lá. E por termos todos a natureza... É o efeito borboleta, pronto. Se você quer um resumo, é isso. É o famoso efeito borboleta. Por isso que você não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Tudo depende do cenário, do contexto onde você está inserido e sua capacidade de interpretar aquilo e tomar a melhor decisão possível. Por isso que a gente tem sempre que pedir força para Deus para nos distanciarmos do pecado e não revidarmos na mesma moeda, para não nos corrompermos também. Você entende? É um efeito manada isso daí. Veja, o pecado começou com duas pessoas, Adão e Eva, e chegou até você. Quantas gerações você tá pra frente de Adão? E o pecado tá no seu coração. Infelizmente, meu tio é realmente muito baixo e não estou entendendo nada. Esse cara de bigodinho é o Charlie Chaplin. O que ele fez? Por que você está tão puto? Por que a voz do cara do vídeo me excita tanto? Me ajuda, Xandinho. Porque o seu DNA é o DNA dos Réfilis, caralho! Merda! Fala bosta só, cara. Mas é claro, não bastava convencer a si mesmo. Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? За все! За все, что вы сделали для нашего народа! Для нас! Vê se não dá desgosto. Esse comportamento patético. Hã? Мира и счастья всем вам, друзья мои. Ele acreditava fielmente que suas ações eram necessárias para proteger a União Soviética e a utopia comunista. Ele via sua brutalidade como um meio de eliminar traidores, considerados por ele uma ameaça à revolução. Em seu famoso discurso de 1931, Stalin justificava suas ações como parte de uma missão histórica para industrializar a União Soviética e proteger o socialismo contra potências estrangeiras. Para ele, os sacrifícios humanos eram um preço inevitável para garantir que sua missão... Randall, gosto muito de você, mesmo você ter me mandado pra puta que pariu. Eu não vou xingar sua mãe também não. Respeito a dona Sônia. Eu tenho 30 anos de idade, sou mais velho que você. Por isso eu entendo sua reação, eu também já fui jovem. Irmão, eu vou fazer 30 anos mês que vem, cara.
cara fala como se fosse mais velho. Pô, como se o cara fosse... Zé Felipe desce no tronco do mando e mandou R$5. Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada, tadinha e rebolada. Cara, foda, hein? Pô, meu cara é um ancião. Que sucadão, sentadinho. Cara é um ancião. Que isso? Ora, vai tomando. Tá maluco, velho? Há 30 anos, irmão. A heróica fosse bem sucedida. E as coincidências não param em Stalin. O mesmo padrão pode ser observado em praticamente todos aqueles que deixaram o poder subir a cabeça. Arriba Cesare, Virgilio e Augusto. Ó a panca dele, ó. Dá uma olhada. Assim como Hitler, os primeiros atos de Benito Mussolini no poder o tornaram imensamente popular. Programas de obras públicas geraram empregos e transformaram a infraestrutura da Itália. A corrupção foi praticamente erradicada e as forças armadas foram equipadas com tecnologia de ponta. Durante a Grande Depressão de 29, a Itália resistiu melhor do que a maioria dos países. Mussolini se tornou fonte de inspiração ao redor do mundo. Mas então, algo começou a mudar. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Vou aproveitar o gancho aqui e falar uma coisa pra vocês. Por que eu digo que, do meu ponto de vista, o Brasil não tem solução? Porque, pra mudar os rumos dessa nação, precisaríamos de um presidente com personalidade forte e pulso firme pra tomar decisão. O problema, rapaziada, é que a natureza do ser humano é corrompida. Olha, vejam, tá aqui o exemplo. O único governo que vai mudar tudo é o do Messias, porque ele é perfeito. O ser humano não é, cara. Até mesmo um cara que nem eu aqui, ó, muitas pessoas veem minhas ideias e dizem assim, o Xandão ele seria um excelente político, ele poderia ser um presidente. Ele poderia ser presidente. Tem gente que acha. Mas, cara, você acha que eu tenho condições pra afirmar pra você que eu não iria me corromper durante o processo? E virar também uma espécie de ditador maluco? Na dependência do que estivesse acontecendo? Porque no meio dessa trajetória, pro cara perder a cabeça, conforme ele vai ganhando mais poder, pode acontecer. Se eu chegasse pra você e dissesse assim, eu sou perfeito e isso nunca vai acontecer comigo, eu estaria pecando. Porque todo mundo sabe, e eu também sei que não sou perfeito. Ninguém é, só o Messias. Por isso que só o governo dele vai dar solução em tudo. Por isso que eu falo que, às vezes, o destino do Brasil realmente seja, infelizmente, isso daí, cara. Certo? Dr. Enéas foi a oportunidade de ouro de tentar mudar esse país. Ele nem chegou lá. Invadiu a Etiópia em uma guerra que ficaria marcada pela brutalidade. Mussolini ordenou o uso de armas químicas, como gás mostarda, contra civis. O resultado? Cerca de 200 mil mortes. Ele também comandou uma série de prisioneiros de guerra e ordenou a execução em massa de civis, destruindo aldeias inteiras. Mas não para por aí. Em 1938, ele implanta políticas antissemitas inspiradas na guerrilha. E quando a população percebe que o ditador saiu do controle, Mussolini começa a reprimir violentamente qualquer tentativa de oposição. Tropas sob seu comando executam brutalmente italianos considerados traidores. Aí fica tipo o filme lá do V de Vingança. Quem já viu? R$5. No totalitarismo. Muitas dessas execuções foram feitas em praça pública. Mas ainda assim, Mussolini continuava se enxergando como um líder fazendo o necessário para resgatar a Itália e levá-la a um novo patamar de influência global. O culto à personalidade que construiu ao longo de seu governo o isolou da realidade a ponto de ele se convencer de que suas brutalidades eram justificadas. Mussolini se recusava a admitir a destruição que causava. Como é que alguém pode ter uma visão tão distorcida da realidade? É coisa do demônio. Será mesmo que um ditador já nasce sem escrúpulos? Ou é o poder absoluto que o cega e corrompe? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. O influenciador digital Bruno Monteiro Ayub, o Monark, é condenado pela Justiça Federal de São Paulo a 1 ano de detenção em regime semiaberto por xingar o ministro Flávio Dino. Os insultos incluíam termos como gordola, além de outras expressões consideradas desrespeitosas. Não é segredo pra ninguém que o poder atrai os maus. Mas o que chocou o mundo em 1971, durante aquele experimento em Stanford, é que, rapidamente, ele também corrompe os bons.
I made the decision that I would be as intimidating, as cold, as cruel as possible. I love you too, America. Get up close. Get up close. I love you too, America. I love you too, America. You're smart too, America. Never been so upset in my life. And it was an experience of being out of control. They were taking this experiment too seriously. All right, gentlemen, we're gonna have ourselves a lot of fun. Rule number 1, prisoners must remain silent. This is an exercise period. Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. 14 de agosto de 1971, dia 1 do experimento. The first day I said, this might be a very long, very boring experiment, because it's conceivable nothing will happen. And then a very interesting thing happened. Dave Eshelman, who the prisoners named John Wayne, like he's a Wild West cowboy, he begins to be more extreme. Discordância que alguém tem com você, você já manda o cara pra o pariu, e olha que o cara é seu fã na maioria das vezes, ditador Alexandre, você já se mostra que você é, manda o doble. Toma o double aí, ó. O cara pediu o double ainda. I decided that I would become the worst, most intimidating, cruel prison guard that I could possibly be. I see in the future that you do work when you're told. Thank you, sir. Say it again. Thank you, Mr. Say bless you, correctional officer. Às 2h30 da manhã, na primeira noite do experimento, os guardas decidem usar um apito para acordar os prisioneiros no meio da madrugada e fazer uma contagem. Os prisioneiros que não levaram a sério foram punidos com flexões. Na manhã seguinte, que era apenas o segundo dia do experimento, uma rebelião começa. Uma das estratégias de Zimbardo para desumanizar os prisioneiros era identificá-los por números. Não havia nomes na prisão de Stanford. Então, para se rebelar, os prisioneiros decidiram arrancar os números dos uniformes, tirar os gorros e usar os colchões para bloquear as portas das celas. Quando os guardas do turno matinal chegaram, encontraram os prisioneiros gritando insultos de dentro das celas. Para abrir as portas das celas, os guardas usaram extintores de incêndio para afastar os prisioneiros das barricadas. Mas foi quando eles conseguiram invadir a cela que a situação realmente começou a sair do controle. Para punir o mau comportamento, os guardas retiraram as camas das celas, fazendo com que os prisioneiros tivessem que dormir no chão frio na noite seguinte. Depois de controlar a rebelião, os guardas decidiram transformar uma das celas numa espécie de privilégio. Os prisioneiros com bom comportamento eram colocados nessa cela, onde recebiam seus uniformes e camas de volta, além de refeições especiais. Os outros não só eram privados dessas coisas, como também tinham suas refeições normais suspensas. A partir daquele ponto, a situação começaria a piorar rapidamente. Os guardas passaram a desumanizar os prisioneiros, proibindo o uso do banheiro durante a noite. Ao invés de um vaso sanitário, eles agora teriam de usar baldes dentro das celas. E não demorou muito, até que os guardas parassem de esvaziar os baldes, alegando que o mau cheiro seria mais uma punição pelo mau comportamento. Apesar de serem proibidos de usar violência física, era nítido que o comportamento dos guardas se tornava cada vez mais agressivo em uma velocidade assustadora. O bosta já é o segundo pix que eu mando, seu ladrão, divulga minha loja no Instagram igual, se não divulgar é gaizão, manda doble biblical. O doble de quem é gay. Cala a boca! Presta atenção aqui, caramba! Pensou você aí cagando no porta ali, ó? Sentindo o cheiro da própria bosta? A jornalista mandou R$5. Lógico que tem sentido um ao. Na Alemanha, os judeus estavam controlando o comércio totalmente pro favor deles, sugando dinheiro alemão e introduzindo indústria por fica na Alemanha. É, mas isso daí não tem discordância. Isso daí todo mundo sabe. Qual que é o X da questão aí, irmão? Não estamos nem falando disso. Mano, esses caras... Oh, parece uns caras aqui que vomitam as coisas assim, fora de contexto, tudo assim de qualquer jeito. Mano, que desgraça, né, mano? Uma desgraça, né? Caramba, irmão! Resultado foi que os prisioneiros... Os caras querem tentar justificar... Exato! Os caras até querem tentar justificar as coisas...
Caramba, que merda, velho. Os prisioneiros rapidamente se tornaram submissos. O experimento estava prestes a ter sua primeira vítima. Com 36 horas de experimento, o prisioneiro Doug Corpy começou a sofrer uma crise emocional aguda. Seu pensamento estava desorganizado, o choro descontrolado e acessos de raiva repentinos. I mean, Jesus Christ, I'm burning up inside, don't you know? I'm fucked up. I don't know how to explain it. I'm fucked up inside. Ao contrário do que se espera, os guardas não sentiam empatia. Ao invés disso, aproveitaram a situação para tentar transformá-lo num informante. Zimbardo decidiu chamar esse prisioneiro em sua sala para avaliar seu estado psicológico e em seguida decidiu liberá-lo do experimento. Mas então, algo inesperado aconteceu. While I'm interviewing 819, and saying, okay, you know, it's all over. Thank you for your participation. You know, I'll give you money for the whole 2 weeks, even though you're leaving early. He hears the prisoners shouting, 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. And he said, I can't leave. And he's crying. And he says, I can't leave. I said, what do you mean you can't leave? He said, no, I have to go back because I don't want them to think, you know, that I'm a bad prisoner. And that's when I really flipped out. That in such a short time, you know, a college student's thinking could become so distorted. A partir dali, a situação rapidamente atingiu um nível insustentável. A agressividade dos guardas continuou a escalar e os abusos psicológicos também. Os prisioneiros, já em estado de submissão, mostravam sinais claros de esgotamento emocional. O ponto limite ocorreu quando Christina Mesleck, namorada de Zimbardo, visitou o experimento. It really was kind of a wow. The thing that really got to me was when some of the guards took the prisoners down the hall to the men's room. She looks out and sees a line of prisoners with paper bags over their heads, each one holding the other one's shoulder. And they're leading them down the hall. And Phil comes over and I look, you know, my God, look at that. And I looked up and something about it just, you know, again, it was the dehumanizing, demeaning kind of treatment. I couldn't watch it. And she said, it's terrible what you're doing to those boys. And she said, I don't understand. You're a stranger to me. I don't understand this. How could you not see what I see? I mean, you know, you're a caring, compassionate person. I know you from all the other things. Something's gone wrong here. Essa intervenção foi o choque necessário para Zimbardo perceber que o experimento não só havia passado dos limites, como seu papel de supervisor da prisão fez com que seu envolvimento o cegasse junto aos participantes. If I was going to be the prison superintendent, I should have had a colleague who was overseeing the experiment, who was in a position to stop it at any point, or I should have been the principal investigator and get somebody who was going to be the prison superintendent. Ele foi obrigado a admitir. Talvez estivesse causando danos psicológicos irreversíveis aos participantes. Então, 8 dias antes do planejado, o experimento foi encerrado. A pergunta que eu me fiz durante toda a pesquisa para este vídeo foi: como é que pessoas comuns podem ultrapassar os limites da moralidade de forma tão drástica e repentina? Será que o poder revela a verdadeira natureza do homem? Ou ele transforma até mesmo os melhores entre nós? Uma coisa ficou clara para mim. Até o mais inescrupuloso dos ditadores é capaz de usar de princípios e valores para justificar suas atrocidades. Mas este é o ponto. Princípios e valores, oriundos do mundo material, que têm suas raízes no ego, na ambição, levam sempre à corrupção. Durante a jornada de construção deste vídeo, a conclusão que cheguei é a de que, apenas se você crê em algo maior do que si próprio, é que sua moralidade pode ser elevada para suportar a sedução do poder. A fé em algo maior, em princípios eternos que transcendem a experiência humana. O único cenário que seria possível, finalizando aqui já o vídeo, né? O único cenário que seria possível de um cara receber tanto poder e não se corromper seria com o auxílio de Deus, sob ordem direta, divina. Aí é outra história. Se tiver dentro dos ditames do Criador, sim. Mas por conta própria, nós não.